Como falámos no último vídeo, os humanos têm necessidades. Portanto, têm de existir meios e serviços para satisfazer essas necessidades. Mas a sua mera existência não chega. É preciso que estes sejam consumidos. Por isso, vamos falar de consumo. Podemos definir consumo como o ato económico que nos permite concretizar a satisfação de uma necessidade através da destruição progressiva de um bem ou serviço. Pode ser visto de dois pontos de vista. Pode ser visto como um ato económico ou ato social. Representa um ato económico porque quando escolhemos satisfazer certas necessidades em vez de outras, escolhendo certos bens e serviços em vez de outros, estamos a fazer escolhas que têm implicações na economia. Se toda a gente começar a valorizar mais o conforto dos seus pés, as empresas que vendem calçado vão ter maior afluência. Ao consumir, estamos a dar ordens de produção às empresas que produzem os bens que nós queremos. Assim, concluímos que a procura é necessária à produção, ou seja, nós enquanto consumidores somos um elemento vital na dinamização da atividade económica. O consumo leva a ordens de produção levam à produção, que por sua vez leva à procura de trabalhadores, que por sua vez leva a emprego, que por sua vez leva a rendimento disponível, que por sua vez volta a levar a consumo. Por outro lado, representa um ato social porque quando realizamos as nossas escolhas, estamos a criar consequências, boas ou más, para o resto da sociedade. Estas consequências podem ser de cariz económico, social, político ou ambiental. Por isso, é importante que o consumidor consuma eticamente, enquanto goza dos seus direitos e respeita as suas obrigações. O consumo pode ser de vários tipos. Essencial e supérfluo. Se estivermos a falar de bens que são essenciais à sobrevivência, como a alimentação ou a educação, então é consumo essencial. Se forem bens não essenciais à sobrevivência, como os produtos de cosmética, desculpem meninas, então é um consumo supérfluo. Pode ser também privado e público, sendo que o privado é feito por cada um de nós, particulares, como por exemplo ir ao cinema, e o público vem da iniciativa do Estado ou um organismo público. Pode também ser individual e coletivo. Se for consumo de cada um de nós, então é individual. Se for destinado para um grupo de pessoas, ou seja, para a coletividade, então é coletivo. Consumo final ou intermédio. Enquanto famílias, adquirimos produtos acabados, ou seja, bens já terminados, como uma peça de roupa pronta a ser vestida. E isto chama-se consumo final. Já as empresas que vendem esta peça de roupa compraram bens inacabados, ou seja, que servem para criar um produto final, como tecidos para fazer tal roupa. Isto chama-se consumo intermédio. Chamamos padrões de consumo aos modelos específicos a que o consumo obedece, com a variação da altura do ano, localização geográfica, rendimento das famílias e outros fatores. O consumo depende de fatores económicos, como o rendimento dos consumidores, o preço dos bens, a inovação tecnológica e as taxas de juros, e de fatores extra-económicos, como a idade, o sexo, a moda, a publicidade e meio social dos consumidores. Chamamos estrutura do consumo à maneira como as despesas de consumo das famílias estão repartidas pelos vários tipos de bens. Por exemplo, é possível calcular a percentagem que as famílias gastam em alimentação em relação ao total das despesas, ou seja, qual é o coeficiente orçamental relativo à alimentação dessas famílias. Esta relação foi estabelecida pelo economista alemão Engel, que formulou a Lei de Engel. Esta lei diz que quanto maior for o coeficiente orçamental em relação à alimentação, menor é o rendimento de uma família. Todos nós aqui no canal já fomos a uma loja comprar um livro, um jogo ou algo do género. Qualquer uma dessas coisas é um bem, que são os meios através dos quais satisfazemos as nossas necessidades. Existem dois tipos de bens, livres e económicos. Os bens livres são os bens como a água, o ar ou a relva que há no jardim. São aqueles de que podemos dispor sem qualquer entrave. Os económicos são aqueles que são escassos e que têm um custo de oportunidade se os escolhermos consumir. Os bens económicos podem classificar-se em relação à sua natureza. Podem ser materiais, se conseguimos senti-los e vê-los, como um livro, ou imateriais, se forem, por exemplo, como uma aula. Em relação à sua função, podem ser para consumo, ou seja, para consumo final das famílias, por exemplo, como uma camisola, ou produção, se for para produzir outros bens, como, por exemplo, o tecido para fazer a tal camisola. Podem também ser classificados em relação à sua duração. Podem ser duradouros se durarem mais do que uma utilização, como um telefone, a não ser que os estragues logo. Ou não duradouros, se esgotarem depois de uma utilização, como comida, a não ser que a vomites. Yuck. Podem ser classificados também em relação às relações recíprocas, e aqui podem ser substituíveis, ou seja, se tiverem características semelhantes e podem substituir-se entre si, ou complementares, se deverem ser utilizados em conjunto, por exemplo como leite e cereais. Já agora, cereais antes ou depois do leite? Dizem nos comentários e vamos debater. Os fatores de produção
são elementos indispensáveis para a produção de bens e serviços. Os 3 fatores de produção que deves conhecer são a natureza, o trabalho e o capital. Só por um bem ser produzido não quer dizer que seja consumido. É preciso que esse produto esteja disponível para o consumidor. É aqui que entra a distribuição, a atividade intermediária entre os produtores e consumidores. A distribuição é feita através de 2 atividades-chave, o comércio e o transporte, que se complementam. Um circuito de distribuição é o conjunto de intermediários que promovem a circulação do produto, fazendo assim com que chegue aos consumidores. Pode ser ultra curto, se não tiver intermediários, ou seja, se vender diretamente aos consumidores, como uma pequena mercearia. Curto, se tiver poucos intermediários, ou longo, se tiver muitos. Um retalhista é um intermediário que vende aos consumidores produtos à unidade, enquanto um grossista é um intermediário que vende a outros grossistas e retalhistas produtos em grande quantidade, ou seja, a grosso. O comércio pode ser de vários tipos e pode ser dividido em 2 critérios: organização dos circuitos de distribuição e estratégia de comercialização. Em relação à primeira, temos o comércio independente, quando o comerciante é dono dos seus estabelecimentos, e integrado, quando há vários intermediários envolvidos. Dentro do integrado, temos a integração empresarial, quando os grossistas e retalhistas pertencem à mesma empresa, por exemplo como a Zara ou o Pingo Doce. O comércio associado, em que os comerciantes independentes colaboram entre si para fazer face à concorrência das grandes cadeias. E franchising, que é feito em colaboração entre franchisador e franchisado, em que basicamente um empresário pode abrir um estabelecimento de uma marca já existente, pagando parte dos lucros ao dono da mesma. Um exemplo disto é o McDonald's. Já na segunda, temos o comércio tradicional, como um pequeno talho, hiper e supermercados, que bem conhecemos, centros comerciais, grandes armazéns e o comércio especializado. Vamos agora falar de moeda. Antigamente, os humanos faziam transações através de trocas diretas, produto por produto, peixe por peixe, por exemplo. Hoje em dia, fazemos normalmente uma troca indireta, ou seja, produto por dinheiro. Aqui entrou o conceito de moeda. Pode ser definida como um bem de aceitação generalizada que se utiliza como intermediário em trocas. Ao longo do tempo, a moeda foi evoluindo de moeda mercadoria, ou seja, quando trocávamos bens, para metálica, moeda de metal, para moeda de papel, ou seja, as notas, e escritural ou eletrónica, as contas bancárias. Com a entrada da moeda, vem também o conceito de preço, que é o valor de um bem expresso em unidades monetárias. Quando assistimos ao aumento contínuo e generalizado dos preços, então estamos perante um conceito chamado inflação. A inflação depende de inúmeros fatores, dos quais se destacam o excesso de procura, o aumento dos custos de produção e a inflação esperada. Importa também definir mais 3 conceitos: desinflação, que é a desaceleração do crescimento dos preços, a deflação, que é a descida generalizada dos preços, e a estagflação, que é a mistura entre estagnação económica e preços altos, ou inflação. O Banco Central Europeu tem como principal objetivo, com a sua política monetária, manter a estabilidade dos preços. Para tal acontecer, a taxa de inflação deverá manter-se baixa a rondar os 2%.